Lucas capítulo 17. Nós vamos reafirmar nossa identidade, o que o Senhor quer de nós. Nós vamos estar lembrando o que nós somos, devemos ser, que Deus espera de nós, qual é a nossa identidade como povo de Deus. Quero ler desde o princípio com os irmãos, Lucas capítulo 17. Nós vamos até o versículo 10, depois continuar no versículo 20. Quem já achou, diga amém. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual os escândalos vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, pequenininha que seja, direis a esta amoreira, pé de amora, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, como quem diz, você já está bem cansado, vem e se assenta para comer. 8. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Supõe-se que não. A resposta subentendida: não tem que agradecer em nada ao servo. 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, ou seja, tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pulando ao versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, como que dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Ou seja, de repente. 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia
em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Até aí. Deus eterno, mais uma vez, santo, Deus poderoso, nós oramos a Ti, tendo lido a Tua palavra, pedindo que o Senhor nos dê entendimento dela e do que o Senhor quer nos falar. Fala conosco, Senhor, fala-nos, ó Deus, toca os corações, desperta cada um de nós. Viemos aqui por causa de Ti, Senhor, buscar a Tua presença em obediência a Ti, tomarmos a ceia, nos lembrarmos da Tua morte. Continua conosco, ó Pai, repreendendo o poder das trevas, amarrando toda a distração, envergonhando o inimigo, e pelo Teu Espírito Santo falando e tocando cada coração, nós Te pedimos, nós suplicamos, nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para os irmãos aqui uma contextualização. O tempo em que nós estamos vivendo, Jesus disse, virá o tempo, e esse tempo já chegou. Nós já estamos vivendo estes últimos tempos, e ele diz, vai ser exatamente como no tempo de Noé. E no tempo de Noé, o que aconteceu é que o Noé apareceu um maluco fazendo navio, e aquela arca gigantesca que foi achada, está lá em cima do Monte Ararat, tem fotos dela, inclusive, detalhes dela, ela está quebrada por causa do gelo em cima dela, mas parada lá sobre o Monte Ararat, aquela arca gigantesca e de madeira grossa, foi feita com muita dificuldade durante 100 anos, e durante esse tempo todo a Bíblia diz que o Noé pregou, e ninguém se interessou, ninguém ouviu aquela palavra, até que de repente, nunca havia chovido antes, de repente a chuva começou a descer do céu, do subsolo da terra, as fontes do abismo se romperam, a água subiu, e a água veio de cima, a água veio de baixo, inundou a terra, que era aproximadamente plana antes do dilúvio, inundou a terra, as águas cobriram tudo o que havia e toda a humanidade morreu. Só se salvou quem estava dentro da arca. A arca tipifica a igreja. E como naquela época só se salvaram os que estavam dentro da arca e todo o restante morreu, inclusive animais, e isso é o que a Bíblia nos diz, então de forma semelhante, simbólica, será o arrebatamento. A vinda de Jesus é tratada na Bíblia de uma forma assim, englobada, colocando todos os acontecimentos dessa semana, uma semana de anos. O arrebatamento, quando começa a chamada grande tribulação, todos os eventos que vão acontecer nela aqui na terra e lá no céu, e no final desses 7 anos, a volta de Jesus acompanhado do seu povo para estabelecer aqui o reinado dele de 1000 anos na terra. A terra terá sido toda mudada, sacudida por grandes terremotos, retornará à sua posição antes do dilúvio. No dilúvio, o peso das águas e o mover da terra fez com que os montes se elevassem, os vales descessem e o relevo da terra acontecesse. A terra não era com o relevo que tem hoje, ela era aproximadamente plana. No dilúvio, os montes se criaram, os vales, as ilhas, mas agora, por ocasião da grande tribulação, os grandes terremotos e mover da terra farão a terra voltar a ser plana como era anteriormente. As condições anteriores ao dilúvio serão restabelecidas. Mas no sentido figurado, o arrebatamento tipificado pela arca, os que estiverem dentro da arca se salvarão, e aqueles que estiverem na família de Deus, ligados ao corpo, subirão. Para estar ligado ao corpo, tem que entrar, fazer parte da família de Deus. Nós temos uma alegria muito grande sempre em receber irmãos pelo batismo,
pessoas que tomam uma decisão e, como testemunho da sua decisão, se batizam e passam a fazer parte da família de Deus. Depois do batismo, isso é lembrado periodicamente pela ceia do Senhor, que é uma convocação. A gente manifesta que está ligado ao corpo quando entrou nele, pelo batismo, e depois, quando a gente se mantém nele, permanece nele, estando ligado ao corpo, e como prova disso, a gente toma a ceia. A ceia do Senhor não é só simbólica, ela tem um significado espiritual muito forte. Não adianta só comer o pão, tomar o vinho, a gente precisa, com isto, estar em comunhão com os irmãos. Daí a Bíblia nos ensinar que cada um deve examinar a si mesmo. O simbolismo é só para confirmar uma coisa que é real, de fato. O que é real e de fato? Eu estou ligado aos meus irmãos em compromisso e permanentemente vou estar lembrando esse compromisso de amor, de submissão, de obediência, enfim, de estar em comunhão com os irmãos. E como confirmação disso, a gente toma a ceia do Senhor sempre que há. A ceia do Senhor não tem uma periodicidade estabelecida na Bíblia. A maioria das igrejas faz aproximadamente uma vez por mês. Há igrejas que fazem toda semana, e até a Igreja Católica fez isto e estabelece a missa dominical, onde se toma comunhão, etc. Mas as igrejas evangélicas têm uma periodicidade um pouco mais alargada. Raras são, muito raras as igrejas evangélicas que fazem a ceia toda semana. A maioria faz uma vez por mês e algumas até com uma periodicidade mais larga ainda, uma vez a cada semestre, por ano. Mas aí nós entendemos que perde um pouco o efeito dela. Então nós, como a maioria dos evangélicos, fazemos aproximadamente uma vez por mês. No nosso caso específico, nós alargamos também um pouquinho mais a periodicidade, até por causa das dificuldades, as circunstâncias, a questão logística, o fato de os irmãos terem que se preparar e virem de longe para estarem conosco. Então nós fazemos essa ceia um pouco mais alongada, para que todos possam estar presentes e ninguém faltar. A manutenção no corpo é essencial para que a pessoa participe do arrebatamento. No meu entender, ninguém vai ser arrebatado se não estiver ligado à igreja ou desigrejado. É um termo que começa a ser usado em nosso tempo. A pessoa é crente, crê no Senhor, mas não está ligada no corpo, está desigrejada. É um perigo, porque o Senhor vai levar uma noiva, Ele não vai levar crentes a granel, um punhado de pessoas individualizadas. Ele vai levar aqueles que estão ligados no corpo. Ele vai levar um corpo, a sua noiva, a sua igreja. Amém? Por isso o Senhor nos alerta, esse tempo já está chegando. O reino de Deus está dentro de vós, mas ele vai se manifestar em forma visível quando da volta de Jesus. Por enquanto, nós estamos no reino de Deus, confirmamos isso, a nossa vida é do Senhor, nós nos consertamos de nossos pecados e o Espírito Santo é o selo deste reino em nós. O selo do reino de Deus em nós é o Espírito Santo, a presença dele, e nós vamos sentir isto, nós vamos ter direção, revelações, a orientação do Espírito, convencimento de pecado, é Ele quem nos faz nos arrependermos. O Espírito Santo é Deus dentro de nós, desde que entregamos a vida para Ele. E para a gente nascer de novo tem que morrer para a velha vida, morrer para o mundo. Enquanto não morrer para o mundo, não pode nascer para a nova vida. Depois que nasce, recebe o Espírito Santo, que é o testemunho de Deus em nós, o selo, a garantia, o penhor de Deus em nós. Bom, no dia a dia, nós vamos ver coisas acontecendo, e muitas coisas estarão
certamente abalando a fé de muitos. É o que Jesus chama aqui os escândalos que são necessários. Necessários por causa de quê? Para provar a fé, para que a fé seja verdadeira, ela precisa ser provada. Os especialistas ourives que trabalham com joias e ouro têm um teste para saber se o ouro é verdadeiro ou não é. Uma mistura de ácidos, essa mistura é chamada Vitória Régia, água régia, é uma mistura de ácidos que ataca o ouro. Se ele é ouro verdadeiro, ele não é atacado, mas ele precisa ser provado. Outro teste é a depuração pelo fogo, tanto da prata quanto do ouro. No derretimento do fogo, o metal é provado. A nossa fé, de forma semelhante, é provada. E uma das maneiras é Deus permitir os escândalos. E nós vivemos uma época em que há escândalos demais no meio evangélico, sem falar nas outras religiões. Nós vamos falar do nosso meio evangélico. Há muitos escândalos de todo tipo. É a apostasia dos últimos tempos. O apóstolo Paulo escreve a seu filho Timóteo alertando sobre essa apostasia. São obreiros interesseiros. Basicamente, há um fator comum entre eles que pode denotar a obra que não é de Deus, é o apego a dinheiro. Quando se vê um obreiro muito apegado a dinheiro, falando muito de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, já é uma característica de que ele está mais para mercenário do que para um servo verdadeiro de Deus. E a pergunta é: por que então que Deus permite? A resposta é: porque é necessário. Se não houvessem esses obreiros, falsos obreiros, esses apóstatas que estão como que pregando um outro evangelho, que não é outro, mas é uma distorção do evangelho, usando a Bíblia, estão distorcendo o evangelho, fazendo as pessoas correrem atrás do bem-estar aqui na terra, atrás de prosperidade, de riquezas, de bênçãos materiais, atrás de curas e milagres tão somente para o seu bem-estar. Aqui Jesus falou que a fé é necessária não para fazer milagres em nosso favor, a fé é necessária para perdoar os irmãos, para a gente poder amar. Se a gente não perdoar, como é que a gente vai amar? A fé é necessária para estarmos em comunhão com os irmãos. Hoje em dia, a fé é sobreexaltada em muitas igrejas, mas para fazer milagres em benefício próprio, para arranjar emprego, para ser curado, para arranjar casamento, para ganhar dinheiro, para ter prosperidade, para crescer na firma, na carreira, para ser grande. A fé é instada a ser usada em benefício próprio. Isto é escândalo. Faz parte da apostasia dos últimos tempos. Mas se não houvessem pregadores assim, como se saberia quem tem um coração sincero ou não? Como se saberia quem realmente tem um coração sincero com Deus, se a fé não fosse provada? Então, em resumo, nesse assunto, Deus permite toda apostasia, toda pregação de doutrinas falsas, deturpadas do Evangelho, para levar as pessoas que não querem obedecer, as pessoas que não querem servir ao Senhor. E chega ao ponto de quando a pessoa se rebela muito, Deus dá de mão, entrega a uma disposição mental reprovável para praticar todo tipo de abominação e pecado. Deus entrega essas pessoas que já foram crentes, Deus as entrega para praticarem de todo tipo de abominação, e isso nós temos visto também em nossos dias, pessoas que já foram crentes, que hoje estão fazendo absurdos. Não é estranho que uma grande parte dos componentes de gangues e facções criminosas, quadrilhas, do tráfico, grande parte dessa gente são jovens criados nas igrejas evangélicas, filhos de crentes, e muitos que já foram também e se desviaram.
Isso é só um dos aspectos, mas se nós formos ver dos artistas e atores e atrizes, dos mais imorais, muitos deles são filhos de crentes também que conheceram o Evangelho. É possível a pessoa começar bem e se afastar de Deus. Se a fé não é verdadeira, pode começar, e a Bíblia traz um cidadão que lá em Samaria ouviu a pregação do Filipe, evangelista, era evangelista e era diácono em Jerusalém. Quando da pregação, aquele mágico se converteu e foi batizado, mas a fé dele não era sincera, era interesseira, como o espírito de Balaão. O Balaão era um profeta verdadeiro de Deus. Há quem diga que ele era falso profeta, não era não. Profeta verdadeiro, a palavra dele toda era assinada pelo próprio Deus. Porém, o coração dele não era do Senhor. Em nossos dias existem pregadores que profetizam e até Deus os usa nisso, o Espírito de Deus. Porém, eles têm um coração no dinheiro, nas coisas materiais, no pecado, e são desses que Deus usa como escândalos para levar as pessoas que não são sinceras, para levar atrás. E essa obra que é feita em nossos dias de igreja, que faz muita propaganda, que depende de dinheiro, que glorifica a si própria, que se afasta dos outros irmãos, que não busca a unidade da igreja, são características que todos vão poder perceber nessas igrejas. Muita glória de si mesmo, a projeção do seu nome, grandeza, propaganda, publicidade e dinheiro. Eles têm essas características, eles não buscam a unidade da igreja, a vontade de Deus, não buscam a santidade, o interesse deles são as coisas deste mundo. Esses são os escândalos que vão proliferar em nossos dias e aumentar ainda mais. Bom, e o Senhor então diz, Jesus aqui, acautela-te, ou acautelai-vos, todos, é para todos essa palavra, tome cuidado, nesses últimos tempos, tudo isso vai acontecer e se multiplicar, então, tome cuidado. E aqui vem um assunto interessante, muito interessante, se o teu irmão vier a ti pedindo perdão, é obrigação perdoar, e até várias vezes por dia, se for o caso. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, o perdão não é fácil, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, não é fácil a gente perdoar, mas é a condição para nós termos o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Ao tomar a ceia, a gente vai lembrar, tem algum irmão tem alguma coisa contra você? Alguém tem algum problema? Tem que procurar essa pessoa, deixa a oferta no altar, vai procurar reconciliar com essa pessoa. Em outras palavras, você não vai ficar passivo. Bom, eu estou bem com todo mundo, não tem nada contra ninguém, se alguém tiver alguma coisa contra mim, vem me procurar. Não, não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse, o certo vai procurar o errado. Se você sabe que o irmão tem alguma coisa contra você, vai procurar esse irmão. Não, mas não sou eu que é ele, o problema é dele. Não, não é problema dele, o problema do seu irmão é seu também. Isto é ordem do Senhor, vai procurar o irmão. Aqui Jesus diz, vai procurar o irmão e repreende-o. Talvez seja das coisas mais difíceis que um cristão tenha para fazer. É muito mais fácil eu me resignar e se alguém pecar contra mim, vier me pedir perdão, alguém que me traiu, falou mal por trás, vier me pedir perdão, é mais fácil eu perdoar do que eu ir até a pessoa. Perdoar já é difícil, ir à pessoa, muito mais difícil ainda. Mas é o que Jesus diz, por amor ao seu irmão, ele não vai se tocar sozinho, ele não virá pedir perdão a você por conta própria, você tem que ir a ele. Senhor, só faltava esta, ele me traiu, falou gatos e sapatos por trás, fez mal
Alexandre o latueiro, me causou muitos males, e agora eu ainda vou ter que ir atrás dele? Isso mesmo, a ordem do Senhor é essa: se o teu irmão pecar, vai a ele. Isso é difícil, pois é. O amor não é ficar tu no teu cantinho, esperar que o irmão se vire por conta dele. Você vai ter que ir ao teu irmão. É ordem do Senhor. Para quê? Para dar a oportunidade a ele de se arrepender. Se a vida dele está tão errada, tão atrapalhado, tão confuso, tão imerso no pecado, é mais do que evidente que sozinho ele não vai sair daquele atoleiro de lama, se não for ajudado. E quem vai ajudar? Você, que sabe do problema dele. Vai ao teu irmão errado, vai procurar por ele. Eu creio que essa é uma das atitudes mais difíceis que demonstram amor. Eu vou repetir: é mais cômodo eu ser eu mesmo no meu cantinho, egoísta, mas o Senhor diz: você vai amar teu irmão, e se sabe que ele tem alguma coisa errada, vai a ele. Tem que ir. Não, mas eu tô na boa, eu cuido de mim, Não, sabe, se sabe, tem que ir a ele, senão não vai ter o perdão de Deus, vai ter que ir ao teu irmão. Isso é amor, ir ao irmão para repreender. Em Hebreus 10, 25, o Senhor diz o seguinte: para começar, não deixe de se congregar, tenha compromisso, porque crente avulso não entra no céu. Tenha compromisso, se congregue para estar debaixo de autoridade de alguém. Bom, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ou seja, é mais cômodo ser um crente desigrejado. Vai à igreja quando quer, dá o dízimo se quiser, não tem compromisso e não assume cargo nenhum, não tem compromisso nenhum, vive do jeito que puder, do jeito que quiser e que favorecer, se for conveniente. Se não chover, se não estiver doente, se não tiver outra coisa para fazer. Ser crente desse jeito já está errado. Não deixemos de nos congregar por compromisso. Antes façamos admoestações. Estou citando Hebreus 10, 25, podem conferir. Façamos admoestações uns aos outros, e isto muito mais, aumentando com o tempo, e tanto mais quanto vemos que se aproxima aquele dia da volta de Jesus, e já está muito perto. Amém? Não sou eu quem estou falando, é o Senhor Jesus, pela sua palavra. Você vai ao teu irmão para ajudá-lo, e se o irmão está errado, você vai admoestar com amor, vai repreender o irmão, vai falar com amor, não vai falar com ira, como o fariseu repreendendo o irmão, vai falar com amor. E Jesus esclarece isso em outras passagens. Se o irmão te ouvir, muito bem. Se ele não ouvir, chega um ponto em que não dá para tolerar a vida errada dele, a vida de pecado dele. Então, tem que tomar alguma providência a mais. Ou seja, o erro dele não envolve somente ele, está atingindo outras pessoas também. Nesse caso, há que se tomar alguma providência a mais. E que providência é esta? É que você vai chamar alguns outros irmãos como testemunhas, e vai ainda a pessoa, se não ouvir, então traz o assunto de público à igreja, e de público vai considerar esse irmão afastado. São providências que têm que ser tomadas, mas isso tem que ser regido pelo amor. E aqui Jesus está falando tão somente nessa primeira etapa: vai ao teu irmão que tem alguma coisa contra ti, vai para repreender com amor, para ganhar o irmão. Não é para chutar, é para ganhar o irmão. Esta é a atitude que o Senhor manda que cada um de nós tenha. Teu irmão está fraco, vai a ele, tem que ir a ele, vai visitar o irmão. Mas ele não vem na igreja porque ele não quer. Não é bem porque ele não quer, isso é desconhecer o reino de Deus que está dentro de nós. Nós estamos numa batalha espiritual. Não é que ele não quer, ele está oprimido, amarrado, tem demônios amarrando o irmão. Você tem que ir lá ajudá-lo a se libertar para ele conseguir vir. Quantos poderiam estar conosco e não estão?
Na verdade, nós estamos representando, no mínimo, outro tanto de irmãos que não vieram. Uns, dinheiro de passagem, outros porque a condução saiu muito cedo, eles não conseguem acordar cedo, outros porque já estão desanimados mesmo, e nós vamos nos lembrar desses irmãos. Nós somos responsáveis por eles também. Não é verdade? Nós somos responsáveis, temos que lembrar desses irmãos. Se há algum problema de relacionamento, somos nós que achamos que estamos certos, que temos que procurar aqueles que estão errados, para ajudá-los a se voltarem. Ah, Senhor, aumenta-nos a fé, porque não é mole não. Eu já tenho que cuidar de mim, das minhas fraquezas, dos meus pecados, ainda tem que aguentar isso, engolir sapo e ver irmãos se levantando contra mim, e ainda eu tenho que ir a eles. Assim é demais, Senhor, me aumenta a fé, porque a minha fé não dá para isso não. Aí Jesus disse, olha, e tem mais, e não é uma vez só não, se 7 vezes no dia a história se repetir, você vai ter que fazer isso 7 vezes. Mas, Senhor, eu na hora de dormir, cansado, precisando dormir para ir trabalhar no outro dia, ainda vou ter que me lembrar do irmão e ir a ele. Assim é demais. Vai. Se isso for necessário, vai, tantas vezes quantas forem necessárias. É ordem do Senhor. E tem mais, a fé você já tem, suficiente para isto. Se vocês tiverem fé pequenininha, como grão de mostarda, já é suficiente. A fé não funciona pelo tamanho, é pela existência, tem ou não tem. Se ela é pequenininha, já é suficiente para fazer grandes coisas, milagres, por exemplo. Interessante, meus irmãos, pelo que Jesus diz aqui, um milagre de mandar uma árvore se arrancar e se transplantar é mais fácil do que perdoar um irmão, do que ir ao irmão para ajudá-lo a se arrepender, para que então possa ser perdoado. Pois é, a fé Deus nos dá, ela é suficiente, o que Deus nos dá é suficiente para isto. Não só para fazer milagres, que vai ser até mais fácil, mas para também perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Aleluia. Nós vivemos uma época do derramamento do Espírito. Isso pode causar estranheza para algumas pessoas, que uma árvore seja transplantada. Eu conheço, para dizer a verdade, eu não conheço história disso, alguém que falou para uma árvore ser transplantada, isso eu não conheço, mas eu conheço histórias de montes que foram transplantados, montes saíram, eu conheço casos assim. Há muitos milagres acontecidos na história do cristianismo que precisam ser mais falados, muitos milagres, e nós continuamente vamos ser colocados por Deus em situações em que vamos depender de milagres também. Há situações em que a gente tem uma saída e a gente sai por ela. Há situações em que a saída é para outro lado, a gente sai. Se a gente tiver que procurar alguém, se a gente tiver que correr atrás, se tiver que virar uma noite, a gente se vira para se safar daquela situação. Mas há situações em que não tem jeito. Não tem saída para cá, não tem para lá, não tem para lado nenhum, e não tem outro jeito senão pedir milagre. Deus está nos empurrando para depender de milagres. Alguém já está amarrado há muito tempo, sem emprego, e a situação não se resolve. Meu irmão, faz um jejum, uma oração, clamor a Deus, vira uma noite em oração e peça para Deus fazer um milagre, porque Ele vai fazer esse milagre acontecer. Deus faz milagres e Ele quer que nós tenhamos essa ousadia de fazer milagres. Os dons espirituais foram derramados, o Espírito Santo está derramado, o meio pentecostal, todos os efeitos do Pentecoste estão à nossa disposição, revelações, profecias, milagres, palavras poderosas, coisas da fé, operação de maravilhas, curas, tudo isso está ao nosso alcance. Deus quer nos ver mais ousados nos milagres. Você diga para um irmão que está enfermo, que a enfermidade saia, manda que o irmão
tome posse e que ele se levante e seja curado. Deus quer ver mais ousadia dos irmãos nesse sentido. O Espírito Santo foi derramado para a gente usar em coisas sobrenaturais. E se alguém estiver vendo uma árvore incomodando você, eu estou aqui com uma seta na cabeça, eu tenho uma árvore na minha frente, eu não sei, talvez seja agora a hora de eu clamar a Deus, tem sido fraco, uma árvore na minha calçada que nós plantamos, que a gente não conhecia, está destruindo a calçada, destruindo, ameaçando derrubar a casa, uma árvore gigantesca, a prefeitura não faz nada, não deixa tirar, e agora parece que eu estou falando e a palavra voltando contra mim. Então eu tenho que tomar posse dessa palavra e começar a clamar a Deus. Senhor, prefeitura não deixa, a árvore não sai sozinha, vai ter que acontecer um milagre dessa árvore sair daqui. Então, como que Deus nos empurra para necessidade de milagres? Há enfermidades que a gente corre para aqui, para ali, para colar um remédiozinho, uma consulta médica, um tratamento, isso e aquilo. Mas Deus vai mandar enfermidades que não saem por nada, então só um milagre para nos empurrar a depender dele. O Espírito está derramado, Deus está ansioso por fazer milagres e Ele quer nos empurrar para esses milagres, para nós usarmos a fé que Ele nos deu. E eu quero exortar cada irmão, todos os irmãos e a mim também, para nós orarmos. Eu tenho me resignado, tenho sido um pouco acomodado nisto. Eu oro pelos irmãos com unção com óleo e crendo que Deus cure. Deus tem curado muitas enfermidades, mas o Senhor manda a gente ser mais ousado usando os dons espirituais. É para todos, e quem não está batizado no Espírito Santo ainda, que se ponha a buscar, porque o Espírito Santo é para todos, o poder, os dons sobrenaturais são para todos os irmãos. Deus quer que todos tenham e vão buscar. Como é que a gente busca? Em oração, perseverando em oração e numa oração perseverante, ou seja, com 5 minutos de oração, dificilmente isso vai acontecer. Mas, no mínimo, umas 2 horas de oração já vai dar para o seu espírito se quebrantar e começar a manifestar com Deus a sua perseverança. De vez em quando, em acampamentos, retiros, nós fazemos vigílias e precisamos fazer mais. Vigílias de oração, consagrações de oração, pela manhã, por exemplo, em jejum. Esses momentos de oração são muito bons para a gente desenvolver os dons espirituais, para a gente buscar o enchimento do Espírito. São maneiras que a gente tem, através dos dons espirituais, de usar a fé, para que a fé possa em nós atuar a mão de Deus e milagres acontecerem. Deus quer fazer milagres, nós é que precisamos ter mais ousadia. Eu já ouvi falar de uma pessoa que tem o dom de orar e a pessoa emagrecer assim rapidamente, dente de ouro, essas coisas, e vão aparecer cada vez mais, dependendo da ousadia de quem crê. Nada impossível, se você tiver fé, pequenininha que seja, manda até uma árvore se transplantar e ela vai obedecer, foi o que disse Jesus. Novamente, amém? E agora mais uma questão, que essa diz respeito a nós próprios, a questão de ser servo. E Jesus contou uma história hipotética. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, quando o servo chegar, que fique com peninha dele e diga: você está muito cansado, então vem cá agora, você se assenta aqui à mesa e vai comer, depois eu como, você está mais cansado do que eu. Provavelmente, em nossos dias, é o que nós faríamos. Se nós temos uma pessoa que é empregada, hoje não há mais servo, mas um empregado, a gente vai tratar bem, até mesmo para não perder o empregado, e provavelmente vai acontecer, está cansadinho, trabalhou o dia todo, a gente chega, não, vai
fica lá, vai comer agora, descansa um pouco, depois você continua o trabalho. Em nossos dias seria assim, mas naquela época eles iam dar uma risada. Servo vir da lavoura, eu botar o servo na minha mesa para comer e eu ficar olhando, eles ririam. Isso nem imaginar. Servo é para servir. Não, ele está ocupado. Servo não tem direito nem a descanso, nem a sono, nem a comida. Servo é para servir. Chegou da lavoura, muito bem, lava suas mãos, ajeita a sua roupa, lava aí o seu rosto aí do suor do campo, lava as mãos lá e tal, e vem me servir, e eu vou comer. Depois que eu terminar, aí você vai comer também. Servo é para isto. Naquela época, naquelas civilizações, eles tinham servos, o escravo, e era para isto, e para nada mais diferente do que isto. E então ele vai ter que agradecer, não, olha, muito obrigado, servo, porque você me serviu, você estava cansado, muito obrigado. Provavelmente é o que a gente faria hoje para tratar bem o patrão, trata bem. Olha, o fulano, você é meu empregado, se você puder, me faz esse favor. Um chefe pede ao subordinado, olha, me faça um favor de pegar aquele documento, ver isso, faça um favor. A gente aprende, em nossos dias, a tratar bem o empregado, o subordinado. Isso faz parte do ensino moderno. O chefe, o patrão, tratar bem o subordinado, o empregado. Então, certamente iria agradecer, olha, muito obrigado, você é um servo muito bom, cumpriu suas obrigações, você me atendeu, então tudo bem, agora um bom apetite para você. Outra risada aí, tem que agradecer o servo. Servo não é para agradecer, servo é servo. Eu tive uma experiência interessante, parecida. Uma vez eu estava lá em Friburgo, lá em Boa Esperança, e na casa do irmão, era um dia de muito frio, estava chovendo, e eu olhei o burro dele ali fora, no meio da chuva. Falei, rapaz, mas você não tem pena do burrinho não, rapaz? Num frio desse, na chuva, vai deixar o bichinho lá fora, arranja um lugar mais aconchegado para ele e tal. Pastor, o senhor não entende disso, o senhor é de cidade, pastor. O burro é feito para isso, Deus fez o burro para isso mesmo. Ele é protegido, ele tem uma pele, um couro, é para isso mesmo, e ele fica satisfeito, ele não reclama não, ele está bem ali. E eu fiquei pensando, pobrezinho do servo, e ele deu uma risada. Não, ele é para isso mesmo, se tiver que trabalhar, vai trabalhar o dia inteiro, vai comer depois. O burro é assim, o cavalo é assim, não tem que ficar respeitando o horário da refeição dele não, ele tem que trabalhar, é feito para isso, para puxar carga, e não tem que agradecer também não. Então Jesus traz essa ilustração e diz, pois é, assim também vós, considerai-vos servos apenas inúteis, porque foi feito só o que foi mandado. Assim vós considerai-vos. O cristão é tratado na palma da mão pelo Senhor, mas é critério dele. A nossa atitude, a nossa posição diante de Deus é de serviço, é de sermos servos. Ninguém vai ser salvo se não tiver a Jesus como Senhor. Para que Ele seja Senhor, a gente tem que ser servo. O servo não se manda. A gente se mandava quando a gente dirigia a nossa vida, estabelecia a nossa regra, nosso horário de comida, horário de acordar, horário de fazer isso, nossos direitos, o descanso. Quando a gente era
senhor da nossa vida, a gente estabelecia os critérios. Agora, nós somos servos. O servo não tem hora, o servo não tem limite, é servo. A vida do servo está nas mãos do Senhor. E há momentos em que Deus vai nos provar. Quando a gente mais se sente cansado, é que vai aparecer um irmão pedindo ajuda, precisando da nossa ajuda, e nós vamos ter que socorrer o irmão. E ai de nós se não socorrermos, porque estaremos sendo condenados pelo Senhor. Jesus disse: se o teu próximo cair diante de ti, é obrigação tua levantar o próximo. Bom, Senhor, se o próximo for minha esposa, meus filhos, pode até ser, Senhor, mas uma pessoa estranha, quem é o meu próximo? Seu próximo é o que está perto de você. E no caso, se é cristão, é o seu irmão. É ordem do Senhor que ame o seu irmão. Se o irmão estiver carente, necessitado, você vai largar tudo e vai socorrer o irmão. Mas, Senhor, eu estou cansado, eu tenho que dormir. Você vai dormir depois. Agora vai socorrer o irmão. Você não é servo? Você não diz que é servo? Então tem que obedecer. Servo é para isto. Quando a gente toma decisão, isso tem que ser lembrado. Não é fácil ser cristão, ser servo. A nossa vida é para servir. E o Senhor vai nos provar. Coisas vão acontecer à nossa volta. Vão acontecer situações em que você está todo cansado, está sem dinheiro, e alguém está precisando do pouco que você tem, alguém está precisando. Você vai tirar do que é seu para dar para o irmão. Mas, Senhor, eu precisava desse dinheiro, mas o seu irmão precisa mais. Você vai amar o seu irmão, então vá estender a mão para o irmão. Ser servo é para isto. E no final de tudo, não vai ter mérito, não. Não vai ter reconhecimento, chegar na igreja, não. Eu fiz muitas obras boas essa semana, ajudei muitas pessoas. A igreja tem que me aplaudir, meus irmãos têm que me reconhecer, porque afinal de contas eu fiz muito essa semana. Não, não fez mais do que obrigação, só fez porque Deus deu condições de fazer. Então não tem que se vangloriar de nada, você vai ficar quietinho no seu cantinho. Não, mas afinal de contas eu já trabalhei muito, eu mereço ser honrado e receber distinção, ser chamado lá na frente, honrado. Não, você é servo, vai para o cantinho, vai ficar quieto lá. E outra coisa, ainda servir aos irmãos. Se aparecer um outro, você vai dar o seu lugar para ele, para ele se assentar. Você vai ficar em pé ou vai para o outro canto. Dê a honra para o seu irmão. Isso é o que a Bíblia nos diz: preferi-vos em honra uns aos outros. É a atitude de servo, essa é a nossa identidade. Por que nós precisamos ser servos? Porque o arrebatamento está perto e nós queremos subir com Jesus, para ter Jesus como Senhor. Nós queremos ser servos, o tempo urge. E tem mais, para arrematar agora o assunto: se nós não nos fizermos de servos, não vamos conseguir influenciar o mundo à nossa volta. Como nós vamos abençoar vidas, evangelizar, conseguir a vitória se nós não nos pusermos a orar como servos? O ambiente está ruim à sua volta, o tráfico ali, a prostituição, o ambiente moral, música, som muito alto, baile funk perturbando a vizinhança. Meu irmão, você é um servo, foi colocado por Deus ali para orar, não tem que ficar querendo fugir do lugar, não. Essa semana eu ouvi de uma pesquisa que foi feita, entre 10 cariocas, 7 estão querendo sair da cidade. Ah, é? A coisa começou a apertar, agora querem ir embora. O cristão não tem que ficar sonhando com ir embora, mesmo porque a gente obedece, só vai se o Senhor dirigir. Nós vamos ser servos. A coisa está ruim à nossa volta, então vai orar. Tem roubo de carro, tem assaltos, vai orar pelo ambiente à sua volta, chame os outros irmãos, convoque a igreja para orar. Lá em Joel, o Senhor nos exorta: bote a boca no pó, pastores, ministros, não está na hora de descansar, não. Agora é hora de orar, de buscar o Senhor pelo seu bairro. A coisa está perigosa, é para você orar, vai convocar os outros, bota a boca no pó, jejue, ore, clame ao Senhor. É para isso que Deus colocou você naquele bairro. Você é servo,
Você não é uma pessoa para ser servida, para ter direito a uma moradia pacífica, um ambiente calmo. Você é colocado por Deus ali para ser sal daquele lugar. Vai orar, vai clamar, vai suplicar misericórdia a Deus, vai, se possível, visitar os bandidos, orar por eles, amá-los, vai levar a palavra de Deus para os que estão à sua volta, vai clamar a Deus. Se não tiver alguma coisa objetiva para fazer, por convicção, então vá orar até que a coisa mude. Será que nós cremos que Deus pode mudar o ambiente à nossa volta? Amém? Deus nos coloca como sal de uma terra onde a terra precisa de sal. Se a terra já está salgada demais, não precisa de nós. E o ambiente está muito bom, então o que você está fazendo ali? Ou alguma coisa está errada. Está bom aparentemente, materialmente e espiritualmente está bom também. Você está evangelizando à sua volta, está orando pelos seus vizinhos. É o ambiente. Deus nos manda salgar o ambiente e precisa de fé para isto, ousadia da fé. Nós somos servos, Deus nos colocou para servir. Não, mas eu tenho meus compromissos, eu tenho que viajar, eu tenho que assistir o filme e tal, eu preciso ir lá na churrascaria com fulano. Olha, você precisa ir para o joelho, para a presença de Deus, para abençoar seu bairro. Se sobrar tempo, se Deus dirigir, vai lá para a churrascaria, mas primeiro você é colocado para salgar aquele ambiente, você é servo. Então alguém diz, mas eu vou me privar da minha liberdade, a minha situação, usar o meu salário, a minha situação, eu vou abrir mão dos meus direitos para poder ficar trabalhando e servindo os outros. É isso mesmo, você é servo, não é para viver o seu bem bom aqui na terra. A nossa cidade de descanso não é aqui, é Jerusalém celestial, depois que Jesus voltar, não é agora. Será que a gente pode dizer amém ainda? A nossa Jerusalém está no céu, o lugar de descanso não é aqui, agora é hora de trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou, e sede meus imitadores. O apóstolo Paulo disse, eu trabalhei noite e dia, para que vocês, coríntios, soubessem do meu exemplo, do meu testemunho, para que vocês pudessem saber disso. Então, eu trabalhei noite e dia. Eu confesso que essa semana eu torci a cabeça, examinei o coração, me chamaram para fazer um casamento ontem. Eu normalmente sábado estou em Friburgo, eu não posso, mas aí a irmã lembrou, pastor, o senhor vai estar aqui, vai ser a ceia no domingo, o senhor vai estar aqui. Eu cocei a cabeça, eu falei, agora o que eu vou fazer? Mas sábado à noite é hora de eu estar me preparando para a ceia, estar descansando, tentando ir dormir mais cedo. O Senhor diz, não, você é servo, tem alguém precisando, tem uma família precisando, então vá lá. Eu fui, que bênção, que alegria ontem, que bênção aquele casamento. Fui muito mais abençoado, mas porque decidi ser servo. O Senhor nos prova de muitas maneiras. A gente está muito cansado e se assenta lá no ônibus, aí aparece alguém mais necessitado, a gente olha, dá o lugar. Vou ficar em pé e dar o lugar. E espiritualmente é assim, a gente está cansado, mas o irmão está precisando, então nós vamos atender a necessidade do irmão. A religião verdadeira é a gente visitar. Hoje os crentes estão muito acomodados, e o Senhor diz, a religião verdadeira é sair da sua casa e visitar os que precisam. Eu diria, no mínimo, assim, no mínimo dos mínimos, uma vez por semana, fazer uma visita só por semana, mas isso deveria ser para a gente não perder a prática, senão a gente até perde a prática, se acostuma ficar dentro de casa e não sair. Para não perder a prática, pelo menos uma vez por semana, sai para visitar um irmão, para orar com alguém, uma irmã, um hospital, na casa de alguém, ou mesmo no trabalho, se não consegue achar a pessoa em casa, vai no trabalho dela para orar um pouquinho com ela lá. Faça alguma coisa para demonstrar que é servo. O servo é para servir, é para agradar o seu Senhor. Como o Senhor não está aqui, pessoalmente Jesus está com o Pai, então nós vamos servir
aos irmãos. E Jesus diz: quando vocês fizerem alguma coisa por algum desses pequeninos, vocês estão fazendo por mim. Isso é o que o Senhor nos manda. Que Deus nos ajude a entendermos essa nossa identidade de servos. Nós aqui não temos que fazer, e se fizermos, nós estaremos errando. Agradecendo o servo, elogiando o irmão, a gente faz isso. Nosso coração humano é assim, respeitos humanos. A gente agrada, trata bem, cumprimenta com efusão os irmãos. Isso é coisa nossa, humana, mas a rigor, diante de Deus, nós não temos que ficar agradecendo aos irmãos. Cada um está tendo o privilégio de também ser servo do Senhor e fazendo por compromisso aquilo que estiver fazendo para agradar a Deus, servir ao Senhor e abençoar outras pessoas também. Amém? Vamos nos lembrar, nós nunca somos sozinhos, nós estamos aqui, representamos pelo menos mais uma meia dúzia, cada um de nós, uma meia dúzia de pessoas que não estão aqui. Você vai levar a bênção para eles também, orar por eles, levar uma palavra de apoio, de consolo, de ânimo, de ajuda. Às vezes tem que pegar vassoura mesmo, às vezes vai ter que pegar ferramenta para ajudar, para mostrar o amor, vai servir aos outros. O cristão é colocado para servir, senão ele não serve. E que o Senhor nos ajude a entender isso, para sermos servos e estarmos agradando o Senhor como servos. E se o Senhor entender por bem, nos dá um diploma, vai pegar o diploma lá, diploma de servo inútil. Bom, aí a gente vai ficar muito feliz, porque conseguiu o diploma, servo inútil. O servo inútil é aquele que fez tudo o que deveria fazer. Que o Senhor se agrade de nós e pelo menos esse diploma a gente alcance e o Senhor um dia vai nos dar o galardão. Não é aqui na terra, aqui é para sermos servos, mas um dia Ele vai nos recompensar por tudo e nós vamos ter um gozo eterno. Mas agora é para servir e trabalhar. Vamos ficar de pé e orar.